neste vídeo. A gente vai resolver essa questão de física que caiu no vestibular da Universidade Federal de Pernambuco, que diz: os blocos A e B da figura, então um sobre o outro, de massas 2 kg e 3 kg, são puxados por uma força horizontal F, que está aplicada em B, e se desloca sobre uma superfície plana e perfeitamente lisa. Tá bom. Então, entre B e a superfície não há atrito. Os coeficientes de atrito cinético e estático entre os blocos A e B valem respectivamente 0,5 e 0,6. Determine o maior valor de F em newtons para que o bloco A não escorregue sobre o bloco B. Beleza, então vamos entender o que ele quer. Ele está puxando o bloco B, aplicando a força no bloco B. Então ele quer que esse sistema todo se desloque com uma determinada aceleração, só que o A com relação a B não pode se mover. O A tem que ficar em cima do B. Ele não pode cair. Né? Você puxar o B, ele fica e cai anteriormente ao B. Não, não pode. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, vamos definir o sistema de coordenadas aqui. Então, tudo que for força para cima é positivo, para a direita é positivo, tá? Em x. Então, os diagramas de força que a gente vai aplicar vai ser de dois modos. Vai ser primeiro considerando as massas A e B juntas, depois somente em A. Tá? Então, no sistema A mais B, ou seja, a massa A mais a massa B. O que a gente vai ter aqui? Um corpo sobre o outro. Então, a gente tem a força F sendo aplicada no bloco B. Tá? A gente tem o força-peso, que é o somatório das massas A mais B. Então, vou botar aqui peso A mais B. E aqui, agora que entra um detalhe interessante. Para esse bloco A não cair com relação ao B, então a força de atrito vai ter que ter uma força de atrito para a direita entre A e B. Né? Porque a gente quer que a força resultante em A seja a mesma aceleração para o B. Ele quer que o A se mova junto com o B para a direita por causa da força F. E por conta dessa força de atrito que o B produz em A, pela terceira lei de Newton, o A também produz uma força contrária em B. Tá vendo? Aqui é B produz em A. Então, o A vai produzir em B também, só que sentido contrário. Tá? Então, a gente vai ter que desenhar essa força aqui. É a força de atrito de B produzindo em A. E a força normal A mais B, por causa do peso A mais B. Tá? Então, agora a gente vai ter... Então, isso aqui foi no sistema A mais B. O sistema que eu digo A mais B é a massa A mais a massa B. Mas as forças que a gente está querendo calcular nesse sistema aqui é só em B. Tá? É que onde tiver a contribuição de massa, vai ter considerado a massa A, né? Está em cima dele. Então, agora é só do B. Só do B a gente vai ter, então, que é a força de atrito, como a gente já viu. Para a direita, que vai estar aplicando, porque a gente quer que esse bloco A se mova com a mesma aceleração do B. Então, tem que ter uma força resultante aí que vai manter o A, digamos, colado no B. E aqui as forças na vertical, que vai ser o peso, né, do A só, e a normal que o B produz em A. Normal em A. Tá? Então, daqui a gente tem que a somatória de todas as forças vetoriais aqui no sistema da massa A mais B, das forças aplicadas em B somente, vai ser a força de atrito, a força de atrito produzida do A em B, né, a reação, como a gente já viu, a do A, que está puxando B, mais a normal de A mais B, porque agora tem duas massas aí, né, mais a força-peso dessas duas massas, igual a massa total desse sistema, que eu vou chamar de M maiúsculo vezes a aceleração. Então, M maiúsculo é MA mais MB, tá? E em A vai ser NA, ou seja, normal A, mais o peso A, mais a força de atrito, igual a massa do bloco A somente, tá, vezes a aceleração. Sendo que essas duas acelerações são iguais, tá? Eles estão se movendo com a mesma taxa de aceleração, para a direita. Então, no sistema A mais B, a gente vai ter em X, só tem X movimento, né? Movimento da aceleração A. No eixo B, no eixo Y, a gente tem força também. Então, vai ser a força F, que está para a direita, é positivo, a atrito, que é para a esquerda, é negativo, igual a massa do bloco A mais bloco B vezes a aceleração. E no eixo Y, vai ser a normal para cima, menos a força peso para baixo, igual a zero, que não tem movimento para cima, na vertical. No bloco A, a gente vai ter em X, vai ser a força de atrito igual, só tem essa força na horizontal. Força de atrito para a direita igual a massa vezes a aceleração. E na horizontal, é a normal menos o peso do bloco A igual a zero. Então, daqui a gente obtém que ele quer a condição que a força F seja a força maior possível, ou seja, a maior força para que a gente tenha esse movimento do bloco A não saia em cima do bloco B. Então, a gente tem que ter que a força de atrito menos esse MA vezes a aceleração, essa força resultante tem que ser maior ou igual a zero. Porque se for menor que zero, quer dizer que o bloco A ele vai se mover para a esquerda, ele vai cair do bloco B, porque o bloco B vai para a direita. Tá? Então, isso aqui a gente impõe que a gente vai calcular a força máxima, através dessa condição aqui. Ou seja, o bloco A ele não escorrega e cai do bloco B. Beleza, então daqui do A mais B, da somatória das massas A mais B, a gente vai ter que a aceleração, isolando lá, né, o A da primeira equação, vai ser F menos a força de atrito sobre M.
E daqui a gente tem que a força de atrito menos a massa vezes a aceleração tem que ser menor ou igual a zero. Ou seja, a massa vezes a aceleração tem que ser menor que a força de atrito. A vai ter que ser menor ou igual que a força de atrito sobre MA. Substituindo esse A aqui, a gente vai obter então que a F menos a força de atrito sobre M vai ter que ser menor ou igual que a força de atrito sobre MA. Daqui a gente obtém que F vai ter que ser menor ou igual que a força de atrito mais M sobre MA vezes a força de atrito. Utilizando a fórmula da força de atrito, que é o coeficiente de atrito estático, porque a gente quer que o bloco A fique em cima do bloco B, não quer que ele se mova com relação a B. Então é estático vezes a normal. Então vai ser F menor ou igual que, a normal aqui é MAG, né? Então é o coeficiente de atrito estático vezes MAG mais a somatória das massas sobre o coeficiente de atrito estático vezes MAG sobre MA. Simplifica aqui, vai ficar força menor ou igual e substitui os valores, então vai ficar meio, que é o coeficiente de atrito estático, vezes a massa, que é 2 do A. A gravidade é 10, aqui o somatório dá 5, 2 mais 3, vezes meio novamente, vezes 10. Então aqui a gente vai obter que F tem que ser menor ou igual a 35 newtons. E aqui a gente já está utilizando o módulo, né? Tá? Então espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Compartilhe o vídeo. Se inscreva quem não for inscrito. E aquele abraço.